Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa, aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. Estamos novamente reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra. Hoje, o nosso convidado, Eduardo Gabriel, que traz para nós como tema a ética espírita no século XXI. Eduardo. Boa noite a todos. Muita paz, com muita alegria que retornamos a esta casa, hoje para falarmos de um tema que eu julgo interessantíssimo, até pelo momento que nós vivemos. Vamos tentar falar um pouquinho de ética. E, obviamente, ao falarmos de ética, vamos tentar levar o nosso pensamento dentro da doutrina espírita, mas na atualidade, a nossa proposta é falar em ética espírita, mas a ética espírita hoje, século XXI, o ano de 2011, essa é a nossa proposta. Eu vou projetar algumas slides só para nos ajudar a irmos percorrendo pelo caminho da ética. Então, Fraternidade Francisco de Assis, né, com muita honra que estamos aqui, para nós é um privilégio. Muito bem, nós poderíamos começar a falar de ética falando em Jesus. Por que falando em Jesus? Porque toda a base da ética espírita está em Jesus. Essa é a nossa base, nós não temos outra base ou outro tipo de busca de pensamento. Nosso pensamento está centrado nas informações, no ensinamento do nosso Mestre Jesus. E Jesus então nos falava essa simples frase: faça ao próximo aquilo que você deseja que o próximo faça para você. Esse é o pensamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a linha de raciocínio que Jesus nos passou. E nós vamos tentar então pensar o tempo todo, em alguns exemplos que nós vamos comentar, pensar o tempo todo associando a essa frase de Jesus. Muito bem. Primeiramente, vamos definir ética e moral. Ética e moral é muito parecido. Há uma linha, se nós fôssemos buscar a definição, a linha que separa uma palavra da outra é tão fina, é tão tênue, que é difícil de separar. Existem pessoas até que dizem que elas são sinônimos uma da outra. Não o são de fato. A origem, nós estamos projetando, a ética tem a origem na Grécia. Dos gregos, a ética vem. Enquanto a moral foi uma tradução do grego para o latim. E aí saiu aquela palavra lá, ad mores, que quer dizer moral em latim. Então, ela é oriunda da outra. Elas mais ou menos quase que se complementam. Mas para nós fixarmos, nós vamos falar sempre em ética. Ética como sendo a base de tudo. Obviamente nós escutamos falar muito em moral também. As leis morais, aliás, elas estão no livro dos Espíritos. Quando falamos em leis morais, estamos falando em ética. Esse é o pensamento. Não devemos apartar. Vamos colocar tudo junto. Mesmo porque, se a gente for definir, ética é regra de conduta. Sempre que falarmos em ética, estamos falando numa regra da minha condução, de como eu me conduzo. Quando eu for falar em moral, eu estou falando em costumes. Aí há uma pequena divergência. Quando eu falo em costumes, o que vale talvez para o Brasil, não valha para os Estados Unidos, não valha para o Japão. Por quê? Porque eles têm outros costumes. Às vezes, quando eu falo em moral, o que vale para dentro do meu lar, não vale para o lar vizinho. Por quê? São costumes. Quando nós nos casamos, então junta duas pessoas, o homem e a mulher, com
costumes diferentes. Por quê? Vem de lares, a origem é de lares diferentes. Então é muito difícil, quando a gente fala em moral, fazer com que ela seja um consenso. Não é consenso nem entre nós espíritas. A gente vai falar, por exemplo, de célula-tronco. Eu sei que foi uma palestra muito bonita, que vocês já tiveram a oportunidade de assistir aqui na casa. Vamos falar de célula-tronco. Não há consenso nem entre nós espíritas. Por quê? Há tantas dúvidas, há pensamentos que divergem. Mas a ética, ela não pode ter divergência. A ética há de ser una, há de ser única, que vale para mim aqui no Brasil, vale para o meu irmão lá no Japão, vale para o universo. A ética, nós temos que pensar nela universalizada, enquanto a moral, nós podemos pensá-la ligada a hábitos e costumes. Espero ter sido claro, apesar de toda a confusão que nós fazemos com essas duas palavrinhas mágicas. Kardec está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz questão de nos dizer que Sócrates e Platão foram filósofos que nós tivemos encarnados aqui na Terra. São os precursores da doutrina espírita, ou seja, eles são pessoas, espíritos que estiveram aqui no planeta Terra com o objetivo de começar a semear. Nós estamos falando de cerca de 400, 300 anos antes da vinda de Jesus. Então foi muito antes da vinda de Jesus, já na Grécia nós tínhamos Sócrates e Platão semeando o início da doutrina espírita. E como que eles semeavam? Sócrates, nós temos uma dificuldade enorme de conhecer o que ele semeava, porque Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu. Tudo que nós conhecemos de Sócrates é porque alguém nos trouxe. Ele tinha um discípulo chamado Platão, que foi quem mais escreveu sobre ele. Mas eu estou projetando ali, lá em cima, um livro chamado A Caminho da Luz. É um livro que Chico recebe a psicografia do espírito de Emmanuel, e nesse livro, Emmanuel nos fala bastante de Sócrates. Olha como é interessante. Então, além de Platão, nós vamos encontrar com esse espírito, Emmanuel, nos falando a respeito de Sócrates. E ele nos fala que, ele começa a falar um capítulo lá do A Caminho da Luz, não vou contar tudo, para não estragar. Vocês então devem adquirir, buscar emprestado com alguém e ler esse livro. É fenomenal, aliás, como todos os livros de psicografia de Chico. Ele fala que Atenas é o cérebro do mundo. Por que ele fala isso? Porque ele está nos contando que há um movimento muito grande na espiritualidade, de espíritos chegando aqui no planeta Terra, a maioria deles sábios, de um conhecimento extraordinários, advindos de um planeta chamado Capela. Isso Emmanuel está nos falando nesse livro. E esses espíritos vêm então com o objetivo de fazer com que a humanidade evolua. A evolução implica em crescermos eticamente também. Então esses espíritos que vieram, não só na Grécia, no livro vocês poderão ler, em vários pontos do planeta, vieram espíritos que alavancaram o nosso conhecimento, nosso cabedal de conhecimento. Sócrates, em especial, Emmanuel nos fala que ele não é compreendido pelo povo daquela época. Assim como Jesus não foi com certeza, ele também não é compreendido pelo povo da época. Ele é acusado de perverter os jovens. Sabe por que ele é acusado de perverter os jovens? Porque ele era uma pessoa que questionava, que perguntava. A filosofia dele era uma filosofia de perguntas. O tempo todo perguntando: por que você pensa isso? O que você acha do bem? Era uma pergunta intrigante. O que você entende de bem?
de fazer o bem ao outro. Então ele fazia essas perguntas, muito dirigida aos jovens da Grécia, de Atenas em especial, que era a cidade que ele residia, e isso incomodou as pessoas ao ponto de ele ser condenado à morte e levado à morte por perverter os jovens, por fazer perguntas, por falar em quê? Falar em bem, falar em ética, né? Mais ou menos parecido com o que o nosso mestre teve que enfrentar. O que é ser bom? Essa é uma das perguntas que eu estou pensando, dentre inúmeras questões que ele fazia aos jovens. O que é ser bom? Imagine nós recebendo essa pergunta. O que é ser bom? O que será que nós responderíamos? É difícil responder o que é ser bom. Não é tão simples assim. Isso faz com que nós comecemos a repensar no nosso modo de vida. Eu repensando no meu modo de vida, eu posso mudar toda uma estrutura de uma cidade, de um bairro, de um país. É só uma questão de repensar. Foi isso que ele provocou, que as pessoas pensassem. Ele não ensinava nada, ele ensinava a arte de pensar. Ele falava que, olha que interessante, ele dizia que virtude é conhecimento, vício é ignorância. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que pela educação nós conseguimos melhorar as nossas virtudes. E como que nós nos educamos? Com atitudes como essa, por exemplo, que tomamos hoje. Saímos da nossa casa, um baita frio que ela nos mencionou no início, e estamos aqui. Por que nós viemos aqui? A busca do quê? A busca de conhecimento. Esse conhecimento que nós estamos buscando, e outros que estão com certeza na internet nos assistindo com muita honra, também estão buscando o quê? Conhecimento. Era isso que Sócrates dizia. A busca do conhecimento deve ser constante. Aquele que não busca o conhecimento, aquele que fica quietinho no seu canto, sem buscar informação, corre o risco de não melhorar as suas virtudes. Em outras palavras, obviamente eu estou trazendo nas minhas palavras, mas era isso que ele queria dizer. Nós tivemos o discípulo dele, que eu já mencionei, Platão. Platão escreveu um livro, está lá em cima mencionado. Platão escreve sobre ele e sobre Sócrates. Ele escreveu um livro chamado A República. Esse livro, A República de Platão, o que era esse livro? Era a cidade ideal. Ele idealizou uma cidade voltada para o bem. Haja visto que ele era discípulo de Sócrates, ele idealiza uma cidade e ele conta como que ela deveria ser, como que as pessoas deveriam conviver naquela cidade. É um livro maravilhoso. Ele fala de um mito da caverna, ele fala nesse livro, e ele nos narra nesse livro que o homem, quando chega, por isso precursores da doutrina espírita, o homem, quando está fora do corpo físico, ele fala fora do sensível, que é o corpo físico, ou seja, está apenas em alma, ele consegue absorver e conhecer as coisas, toda a verdade, mas ele volta. Quando ele diz ele volta, é o que nós chamamos do quê? De reencarnação. Ele volta, ele se referia a Sócrates, ele volta e não é compreendido pelas pessoas, mesmo que ele esteja falando sobre o bem. É isso que ele fala, resumidamente, é muito mais amplo. Esse mito fica para uma palestra, dá uma palestra de tanta informação que tem esse mito. Mas, só para mostrar o quanto ele foi preocupado também com a ética, com o bem. Depois dele, ainda na Grécia, ele teve um discípulo chamado Aristóteles. Aristóteles até mais conhecido, muito porque ele era um homem mais voltado à parte da ciência. Mas, mesmo assim, ele escreve um livro, eu coloquei lá em cima o nome do livro, chama-se Ética a Nicomaco. Veja que ele também se preocupou em falar da ética. Discípulo de Platão, ele não concordava com muitas coisas que Platão disse,
tanto que ele seguiu o seu próprio caminho, que é natural, mas ele escreve um livro falando em ética. Nicomaco é o filho de Aristóteles, então é uma homenagem que ele presta ao seu próprio filho. Olha o tamanho da homenagem, ele coloca a palavra ética, ética no sentido de educação, de mostrar o caminho do conhecimento para o seu filho. Aristóteles falava muito, a virtude para ele era um equilíbrio. E nós falamos isso na doutrina, que nós precisamos buscar o quê? O equilíbrio. Quando nós estamos mais equilibrados, nós nos sentimos melhores, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. E isso é divulgado pela doutrina espírita também. Aristóteles falava isso, que nós temos que buscar o meio termo, nem a um ponto, nem ao outro extremo. Temos que buscar o meio termo, o equilíbrio. Como que eu busco o equilíbrio? Com conhecimento. Esse conhecimento vai dilatar as minhas virtudes, que todos nós a temos. E dentre essas virtudes está a ética, que nós estamos nos referindo esta noite. Paulo de Tarso, avançando um pouquinho na história, agora eu já passei de Jesus, fui além de Jesus, já cheguei em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que foi um grande divulgador do nosso Mestre Jesus, um homem que saiu de cidade em cidade, fazendo palestras, não tinha microfone, não tinha todo esse aparato, não tinha toda essa forma carinhosa com que nós somos recebidos aqui esta noite. Ele ia enfrentando de cidade em cidade e levando inúmeras informações a respeito dos ensinamentos de Jesus. Eu destaquei apenas um, teria inúmeros para destacar, mas eu destaquei apenas esse porque eu julguei que ele está muito ligado ao tema ética, quando ele fala que tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Olha que colocação, tudo eu posso fazer, mas nem tudo eu devo fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio que o nosso Pai Criador nos deu à vontade. Todo mundo tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é a nossa liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha que Paulo fala, e é uma liberdade que ela é interessantíssima, ela vai se amplificando, quanto mais nós avançamos na nossa ética, maior é a nossa liberdade. O Livro dos Espíritos, ele nos fala na escala dos espíritos, não fala? E ele nos mostra com muita clareza que o espírito mais avançado, mais evoluído, ele pode vir aqui como Jesus, imagina, Jesus, o grau de evolução, ele veio aqui e esteve aqui entre nós. Nós, para chegarmos próximo desses espíritos, nós temos enorme dificuldade. Por isso que eu digo, a nossa dificuldade é o nosso grau de liberdade. Nós temos um grau de liberdade total, mas aqui, entre nós não conseguimos avançar e chegar em esferas maiores. Vamos chegar. Fomos criados para isso. Não adianta falar, eu vou ficar sempre assim. Não vai. Nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, e vamos chegar lá. Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, depende de nós. Como que eu faço para me melhorar? Eu vou me melhorando moralmente, é a tal da ética. Na medida que eu vou eticamente melhorando, eu vou tendo mais liberdade. Por quê? Porque eu evoluí. É isso que Paulo, entre linhas, queria nos passar na sua época. Depois nós tivemos uma fase, avançando na história, uma fase complicada, que é conhecida como a Idade Negra, a Idade Medieval, onde muitas coisas nos foram impostas, e muitas coisas que nós ainda trazemos como espíritos
que estamos num processo de reencarnação e reencarnações. Certamente muitos de nós vivemos nessa fase aqui da Idade Média, onde a ética ela era colocada, mas sob uma imposição, e não sobre algo, não era de dentro para fora, era de fora para dentro, era imposto. E como de fora para dentro? Temor a Deus, o pecado eterno, você vai arder no mármore lá do inferno, sei lá, a fé cega, né? A fé cega. O que é a fé cega? É a falta de liberdade. A fé cega, ela tira a minha liberdade. Eu aceito as coisas como elas são. Eu não uso a minha razão, né? Eu não raciocinei, eu acatei o que me falaram, eu não pensei naquilo que me falaram. Isso é a fé cega. Então nós caminhamos por cerca de 1500 anos, não foi pouco tempo, cerca de 1500 anos nessa fase, com esse tipo de pensamento sobre nós. E isso trouxe uma influência enorme até o século 21, até hoje. Tem essa frase que eu destaquei, aí nós entramos numa fase, depois da Idade Média, ela é chamada de iluminismo. É uma fase linda, maravilhosa. Eu destaquei duas pessoas desse momento. Uma delas, Voltaire. Olha que frase dele: eu não concordo com nada do que você está falando para mim, mas eu vou respeitar o direito que você tem de falar. Eu posso não concordar com nada do que a direção daqui da casa me falou. Eu tenho esse direito, mas eu vou respeitar o direito deles falarem até o fim. Eu posso não concordar com o que minha esposa, o meu filho, a minha sogra, o meu cunhado estão me falando, mas eu vou respeitar. Eu tenho que respeitar. Na medida que eu respeito o direito do próximo, eu comecei a exercer aquilo que Jesus nos falou. Olha a nossa ética se amplificando pelo respeito ao próximo. Eu posso não concordar com o meu chefe lá no meu trabalho, eu posso não concordar com o meu professor lá na minha escola, mas eu tenho que respeitar o direito do próximo dizer. É isso que Voltaire nos falava. Depois, seguindo ainda nessa linha, na época do iluminismo, nós tivemos esse homem, Immanuel Kant. Eu falei do Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Esse é I, é com a letra I, é o Immanuel Kant. Esse homem, também na época do iluminismo, ele rompe uma fase onde ele vem nos falar que ser ético é agir de tal maneira que aquilo que eu faça possa ser universalizado. Olha o pensamento dele. Ou seja, se eu fizer alguma coisa, e essa alguma coisa eu só convencer os três aqui, não é ético. Foi bom só para nós, tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para o próximo, né? Estamos voltando a Jesus. É isso que ele se referia, esse homem Kant, quando ele dizia que a ética está associada à universalidade da minha intenção. Vale a minha intenção. Não adianta eu querer ser ético e falar, mas eu fiz o bem porque certamente eu vou ganhar alguma coisa lá, quando eu voltar lá na pátria espiritual, eu vou ser beneficiado, porque eu ajudei na creche, eu fiz algum... Só o fato de eu pensar assim, eu deixei de pensar de maneira universal. Eu tenho que ir na creche e fazer o bem, não porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, porque eles necessitam e eu necessito desse exercício. Ponto. Eu não vou ganhar nada. Todos nós vamos ganhar. Esse é o raciocínio que Kant nos colocava. A doutrina espírita, obviamente, eu só fiz questão de frisar isso, obviamente que tivemos inúmeros filósofos, tivemos e temos inúmeras religiões, e nós temos que respeitar, assim como Voltaire falou, nós temos que respeitar sim, isso é um exercício natural. Então a doutrina ela nos pede que respeite, você não deve aceitar cegamente, você tem que passar pelo seu raciocínio, que é a sua razão. Você não deve permitir que alguém imponha alguma ética a você,
de fora para dentro. A ética está aqui dentro de nós. A ética está onde? Está na nossa consciência. São maneiras diferentes de olhar a ética, mas nós temos que respeitar a todos. Filósofos, religiões, seja ela qual for. É o momento daquela pessoa. Na pior das hipóteses, é o momento daquela pessoa. Amanhã ela vai perceber que ela deve avançar. É isso que nós podemos falar. A doutrina, ela se fundamenta eticamente nesses dois livros. É o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que a gente for falar em ética espírita, está fundamentada nesses dois livros. Livro dos Espíritos, pensei aí só algumas perguntinhas rápidas, mas vale a pena vocês olharem e ver quanta coisa de ética tem ali. Quanta pergunta sobre o ponto de vista ético Kardec fez aos espíritos. Questão lá 629, Kardec pergunta sobre a moral. O que é moral? Obviamente, o que é moral, quando Kardec coloca o que é moral, ele está colocando no sentido da ética, no sentido universal. E os espíritos então respondem que é a regra do bem proceder, né? Eles são curto e grosso, é a lei de Deus. Isso é moral, lei de Deus é moral. Onde está escrito? Kardec pergunta. Aonde está escrito? Em algum livro? Não, está escrito em cada um de nós. E o que está escrito em mim, está escrito em vocês. Igual, eu não tenho uma vírgula diferente. Nós fomos criados exatamente iguais. Por isso somos irmãos. Podemos ser diferentes aparentemente, mas em espírito nós somos exatamente iguais. Quem é o modelo? Quem que eu tenho que seguir? Qual é a pessoa aqui na Terra que eu posso comparar? Kardec questionou. Responder apenas isso: Jesus. Ponto. Não tem mais o que acrescentar. Ele é o modelo. Por isso que, se ele é o modelo, a ética espírita tem Jesus então como seu modelo ético. Por isso que eu disse no início. O Evangelho segundo o Espiritismo. Observe o Evangelho. Veja como ele é somente ética. Ele é uma compilação de informações éticas de Jesus. Nele vocês não vão observar nenhum milagre narrado. Observe se tem algum milagre narrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem. Por quê? Porque o milagre é discutível. Foi milagre? Jesus era um médium, aquilo foi uma transformação de fluidos que ele fez, tudo isso é discutível. O que Kardec procurou fazer junto com os espíritos foi um compilado de informações éticas de Jesus e colocou para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa interessantíssima. A ética, o senso moral, quando nós falamos, é de natureza do espírito, ou seja, não esperem que essa lei vai vir reformulada, vão modificar a lei, não espere que amanhã, quem sabe eu recebo uma dose, eu tomo uma aguinha e recebo ali uma dose de ética. Não virá absolutamente nada. Tudo que nós precisamos, nós já temos. É uma questão de desenvolvimento. Então, eu posso não exercer a caridade como eu deveria, mas eu a tenho. Eu posso não exercer a paciência como deveria, mas eu a tenho. Eu posso não exercer o amor ao próximo na amplitude que eu deveria, mas eu tenho. Eu tenho tudo. Eu sou perfeito, como todo mundo é perfeito. E um detalhe, eu não tenho nada mais do que o próximo. Também nada menos, eu tenho exatamente igual. Mas por que uns estão mais avançados do que o outro? Porque é o exercício. Por isso que nós estamos aqui encarnados, para exercitar. Por que passamos pela reencarnação? Para nos educarmos. É um castigo de Deus fazer com que eu reencarne e tenha que passar por tanta dificuldade. Não é um castigo, é um processo educacional. Eu poderia até ser mais longo e dizer, é um processo pedagógico educacional, é muito mais amplo
do que nós imaginamos. Nós precisamos reencarnar. Por isso que estamos aqui, voltamos para a pátria espiritual, fazemos um pequeno estágio e voltamos. Ah, mas eu tenho que voltar. Precisamos voltar. Na medida que nós voltamos, nós nos melhoramos, nós evoluímos. Eu volto, eu exercito. Eu não volto, eu não exercito. Então eu preciso voltar e exercitar a minha ética para com o próximo. Por isso eu reencarno tantas vezes. Eu às vezes falo, eu não queria mais reencarnar, mas eu vou ter que reencarnar. Não tem jeito, eu continuo impaciente, eu continuo intolerante, eu continuo, por mais que eu me esforce. Então significa, a luzinha já me acendeu, eu vou ter que reencarnar, e quem sabe vocês vão ter que me aturar de novo, fazendo palestra e falando. Brincadeira, da próxima eu vou ficar sentado, vocês é que vão falar. A reencarnação, ela entrelaça a lei de justiça e a lei da evolução. Reencarnação serve um processo educacional para nós evoluirmos. Nós não falamos, o planeta Terra é um planeta, é uma grande escola onde nós estamos aqui para aprender. É isso, para evoluir, mas com a lei de justiça. Por que justiça? Porque todos nós temos as mesmas oportunidades. Ninguém tem privilégio, ninguém compra um cantinho melhor, ninguém fala, vou reencarnar numa condição melhorzinha. Ninguém, não tem negócio. É a lei de justiça do nosso Pai Criador sendo colocada. É uma pena, né? A gente gosta de fazer um negócio, não dá para fazer. Eu só dou notícia ruim. Ética espírita. O primeiro local que o nosso Pai nos concede para exercitar é no seio familiar. É lá dentro que eu começo a exercitar a minha ética. Como que eu estou me relacionando com as pessoas que compõem o meu lar? Tenham elas o grau de parentesco que tiver. Pouco importa. O importante é, entre aquelas pessoas daquele lar, daquela família, como eu estou me relacionando. Estou me relacionando eticamente? Estou dando a oportunidade da pessoa falar? Ou eu estou querendo falar, apenas eu, sem oportunizar a pessoa, como Voltaire disse? Será que nós estamos unidos seguramente lá dentro daquele lar e pensando em algo bom para todos? Ou será que eu estou pensando em algo bom somente para mim? Ok? Então, são reflexões que nós temos que fazer. Por isso que todo mundo vem dentro de um lar. Não tem jeito. Todos nós nascemos e vamos para dentro de um lar. O lar pode ser pequenininho, com o tempo pode ser um lar de uma pessoa, pouco importa, mas todos passamos por um lar, sem exceção. Depois a gente vai para a vida exercitando. Aí eu coloquei alguns exemplos ali. Eu coloquei farol vermelho. Sabe por que eu coloquei o farol vermelho? Para significar leis, regras. Farol vermelho, por exemplo, é uma regra. Não roubar, não furtar, é regra. São regras. Quem criou essas regras? Foi o nosso Pai Criador? Não, fomos nós. Sabe para que nós criamos essas regras? Para nós nos educarmos. É para nós mesmos, para a gente tentar se educar. Mas será que eu sou tão educado assim? Será que se eu olhar de um lado, olhar do outro, e eu não ver ninguém, eu não vou dar uma avançadinha no farol? Será que se o farol não tiver meio entre o amarelo e meio verde, meio amarelo, sabe quando ele está mudando, eu não dou uma avançadinha e o pedestre que espere? Eu coloquei esse exemplo, é um exemplo simplório, mas ele é muito mais amplo, né? São exemplos voltados às leis. Será que eu cumpro as leis porque elas existem? Se elas não existissem, será que eu cumpriria? Será que eu só não roubo porque se eu roubar eu sei que eu serei preso? São perguntas que nós temos que nos fazer para saber em que estágio eu estou da minha ética. Pois eu coloquei outro exemplo, o troco errado. Aí eu vou no caixa de qualquer lugar, padaria, seja o que for, recebi um valor a maior. Será que eu eticamente devolveria?
Ou será que eu fingiria que não veio errado e, estou em casa mesmo, né? Como que eu vou agir? Isso aqui, a punição não existe. A punição somos nós mesmos. Sabe quem nos pune? A nossa consciência. Ela é terrível para falar, você errou, você não deveria ter feito isso. É lá que está a lei de Deus? Corrupção. Fala-se tanto nos dias atuais em corrupção, e eu sempre me questiono, será que se eu estivesse naquela posição, eu não faria o mesmo? Eu sempre me pergunto, antes de eu falar mal de qualquer pessoa, exerça ela o cargo que ela exercer, eu me questiono, será que se eu estivesse sentado naquele lugar, eu agiria com ética? E principalmente a ética espírita? É uma pergunta que nós temos que nos fazer à noite, antes de deitar. Santo Agostinho, está na doutrina isso, Santo Agostinho toda noite, antes de deitar-se, ele procurava falar com o Pai Criador. E ele falava com Deus e perguntava, aonde eu errei? Aonde eu posso me melhorar hoje? É um exercício que ele fazia todas as noites. E ele foi um homem que viveu naqueles 1500 anos negros que eu falei, idade medieval. A doutrina espírita, então, ela prega o quê? O respeito ao próximo. É isso que ela prega. Na medida que eu respeitar o próximo, observe que eu fui rápido, né? Eu falei da corrupção e parei, já mudei rapidamente. Sabe por que eu mudei rapidamente? Porque vai nos incomodar. E eu não quero incomodar vocês e principalmente a mim. Porque eu sou o primeiro a ouvir. Antes da minha palavra chegar em vocês, ela chegou no meu ouvido. Então, estava me incomodando falar desse tema. Então, eu pulei, vamos falar da doutrina. A doutrina, então, ela prega respeito ao próximo. São questões que nós precisamos aprender a fazer. Isso é o exercício do dia a dia, no meu lar, na rua, no banco, na padaria, no trabalho, na escola, aos estudantes, esteja aonde eu estiver. Na casa espírita é diferente. Na casa espírita nós respeitamos o próximo, na casa. Lá talvez na rua, no primeiro semáforo, essa história de respeito fica um pouco para trás, né? Estou brincando, nós não somos assim. Isso é os outros, é brincadeira minha. Comportamento ético, o que a doutrina espera de nós? Fazer o bem? Sim, mas não só isso. A doutrina espera de cada um de nós que nós sejamos um exemplo. É isso que a doutrina espera. Não é só fazer o bem. Mas eu faço o bem. Sim, mas você é um exemplo? As suas ações é um exemplo que possa ser seguido por qualquer um? Essa é a mensagem que a doutrina nos coloca. Essa frase eu nem terminei, porque nós conhecemos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, somos nós. Como que reconhece-se o verdadeiro espírita? O que Kardec completou essa frase? Pela sua transformação moral. Ou seja, nós estamos em processo de transformação moral. Por isso qualquer tema, qualquer assunto que eu colocar aqui, vai nos incomodar. Qualquer assunto, nós estamos num processo de transformação moral. Isso não é demérito nosso, é um momento da nossa existência, que é eterna, é um momento da nossa existência. Estamos aprendendo, vamos chegar lá, com certeza, todos nós vamos chegar lá, isso é indiscutível. Melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Outra frase de Kardec, frases de ética. O cunho das suas frases são voltados para a ética. E ela nos incomoda. A ética espírita, então, se nós fôssemos concluir, ética espírita no século 21. O que é a ética espírita no século 21? É o exercício que nós começamos a fazer de sermos realmente aquela pessoa que vai divulgar o que Jesus nos ensinou. Se cada um de nós parássemos para pensar e cada um de nós começássemos a agir como Jesus nos ensinou, nós transformaríamos com certeza um bairro, uma cidade, uma nação. Nós temos essa capacidade, é uma questão de acreditar.
Isso é possível, nós caminhamos para isso. Jesus, ele foi o homem da ética do amor. Além daquela frase, faça ao outro aquilo que deseja que o outro lhe faça, ele foi o autor da ética do amor. Se nós pensarmos em qualquer ação, sob o ponto de vista de amar ao próximo sim, mas amar a mim mesmo, por que amar a mim mesmo? Porque se eu não me amar, como que eu vou conseguir amar ao próximo? Como que eu vou conseguir amar a Deus? Está tudo interligado. Nós temos a marca do Criador. Deus colocou a marca dele em cada um de nós. Nós somos um quadro, uma pintura, como aquela que eu vejo ali no fundo, maravilhosa. Nós somos esse quadro maravilhoso. Quem que pintou esse quadro? Quem criou nós? Deus. Deus criou cada um de nós e deixou a sua marca. Por isso Jesus disse, vós sois deuses. Nós temos a marca de Deus. Portanto, nós temos a capacidade de transformar esse século 21 num momento de ética. Quando a gente vê essas coisas erradas, vamos orar, vamos vibrar, vamos pensar positivamente, ao invés de criticar. Vamos pensar que talvez eu, naquele local, fizesse igual ou pior. Portanto, muita paz a todos, com muita alegria que nós estamos aqui encerrando e com muita ética espírita. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao Eduardo, aos nossos amigos internautas que estiveram conosco e que possamos estar novamente reunidos na próxima semana e com certeza com muitas reflexões a serem feitas no decorrer desta semana. E que o Eduardo possa estar conosco em outras oportunidades. Muito obrigada.